Olá pessoal, galera, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Débora Botan e quero convidá-los, quero convocá-los, chamá-los para tomar parte da aula de hoje. Nós continuamos ainda, tratando dos temas relativos ao Código Penal Militar. E em especial, hoje, nós vamos trabalhar o quê? O artigo 9º do CPM. Nós vamos trabalhar o artigo 9º do CPM, ok? O artigo 9º do CPM, ele tem como titulação Crimes Militares Praticados em Tempo de Paz, tá? Então, nós temos crimes militares praticados em tempo de paz, artigo 9º, e temos crimes militares praticados em tempo de guerra, artigo 10, tá? Nós vamos focar o nosso estudo agora aos crimes militares praticados em tempo de paz, artigo 9º. O artigo 9º, pessoal, ele nada mais é que a espinha dorsal do Código Penal Militar. É isso mesmo. O artigo 9º nada mais é que a espinha dorsal do Código Penal Militar. Por isso, muita atenção, muita dedicação para o estudo desse artigo. Porém, terminadas as nossas aulas aqui, tá? Vocês irão com certeza, mas com certeza mesmo, pessoal, conseguir identificar se você está diante de um crime militar ou se você está diante de um crime comum. Ok? Não é difícil. É uma tarefa cuidadosa, meticulosa, mas não é uma tarefa difícil. Difícil não é, tá bom? Então vamos lá, o nosso artigo 9º, só explicar rapidamente para vocês, ele está estruturado em 3 incisos, tá? O inciso 1, que é somente ele, não tem nenhuma alínea. O inciso 2, que tem 5 alíneas, sendo que a linha F foi revogada. E o inciso 3, salvo engano, com 4 alíneas. Além disso, ainda temos o parágrafo único do artigo 9º. Pensa, parágrafo único é maravilhoso, porque traz os crimes dolosos contra a vida praticados por militar. E aí, de quem que é a competência? Que crime que é esse? Nós vamos estudar. E também no parágrafo único do artigo 9º, nós vamos trabalhar a questão da lei do abate, tá? Tem uma leizinha da aeronáutica, nós vamos trabalhar essa questão da lei do abate. Mas comecemos a analisar, vamos analisar na aula de hoje, nesse primeiro bloco, os incisos 1 e 2 do artigo 9º. Então, este bloco, parte 1 da nossa aula do artigo 9º, será destinado à análise do inciso 1 e do inciso 2. Belezinha? Bora, pessoal! Ó, compreensão sobre o tema. Então, como é de costume nosso, antes propriamente dito de fazermos a leitura do texto de lei, nós vamos ter a compreensão, a noção geral deste tema. Por quê? Porque quando chegamos para a análise de lei, ó, tá facinho. Bora! Ó, compreensão do tema. O Código Penal Militar, tal qual o Código Penal Comum. Então, o Código Penal Militar, tal qual o Código Penal Comum, tá? Ele é estruturado em 2 partes. Ele é dividido em 2 partes. A primeira parte do Código Penal Militar, ele que nós chamamos de parte geral, ele apresenta disposições sobre princípios, aplicação da lei penal no tempo, tá? Ele vai falar quando que nós estaremos diante de um crime consumado, quando que estaremos diante de um crime tentado. Ele vai apresentar as penas principais, as penas acessórias, os efeitos da condenação, ok? Ele vai tratar a parte geral do Código Penal Militar, ele vai tratar e apresentar toda a estrutura do Código Penal Militar. Já a parte especial, chama-se de parte especial do Código Penal Militar, onde nós temos apenas as disposições das condutas criminosas, tá? Então tem a parte especial do Código Penal Militar, nós temos apenas a descrição dos crimes militares, tá? Homicídio, lesão corporal, peculato,
a deserção, abandono de posto, ok? São descrição das condutas criminosas militares, certo? Dentre esses crimes militares, nós temos crimes militares próprios ou propriamente militar e temos os crimes militares impróprios, ok? Os crimes militares próprios são aqueles crimes que só podem ser praticados por militar. Por quê? Porque eles só possuem definição legal, porque eles só possuem tipificação no Código Penal Militar, como é o exemplo do crime de deserção. Como é exemplo, o crime de abandono de posto. Nós não temos o crime de deserção tipificado no Código Penal Comum. Não. Nós temos o crime de deserção tipificado tão somente no Código Penal Militar. Somente militar pode praticar o crime de deserção. Então, aquelas condutas criminosas que são descritas apenas no Código Penal Militar só podem ser praticadas por militares. Então, estamos diante de crimes propriamente militares. Crime militar próprio. Por outro lado, nós temos condutas que estão descritas no Código Penal Militar e que também estão descritas no Código Penal Comum. A esses crimes, nós falamos o quê? Que eles são crimes impróprios, porque eles podem ser praticados tanto por militares quanto por civis. E nós vamos ver isso no inciso 3 do artigo 9º, onde o autor da conduta criminosa é o civil, é o militar da reserva e é o militar reformado. A esses crimes nós denominamos de crimes impróprios, ok? Então, olha só, pessoal, olha que legal, tá? Nós não podemos ter muita pressa na análise do artigo 9º, tá bom? Nós precisamos bem compreendê-lo. Então, olha só, nós temos... Essa caneta, esse pincel não está escrevendo, né? Então, olha só, nós temos crimes militares que podem ser, deixa eu centralizar aqui, crimes militares. Esses crimes militares, eles podem ser de duas ordens. Eles podem ser próprios ou propriamente militar e impróprios. Ok? Quando que nós estaremos diante de crime militar próprio, professor? Ou propriamente militar? Em duas situações. Quando, primeiro, este crime estiver tipificado. Quando ele estiver, pessoal, descrito apenas no CPM. É claro, quando praticado por militares. Ok? Então, olha só. Para eu ter crime militar próprio, eu preciso ter um crime que está tipificado apenas no Código Penal Militar e que seja cometido por militares. Dá um exemplo, professora. O famoso crime de deserção, pessoal, tá? Ou o crime de abandono de posto. Belezinha? Ok? Só pode ser praticado por militar, ok? Porque está descrito somente no Código Penal Militar. Civil pode praticar o crime de deserção? Não. Civil pode praticar o crime de abandono de posto? Não. Por quê? Porque estamos diante de um crime propriamente militar.
Ok? Agora, professor, os crimes impróprios. Teremos crimes militares impróprios quando a conduta criminosa estiver, então, quando a conduta criminosa estiver prevista tanto no Código Penal Militar como no Código Penal Comum. Exemplo, professora, temos os mais variados exemplos: homicídio, lesão corporal, furto, peculato, ok? Certinho? Então, pois bem, olha só, latrocínio, nós temos em ambos os códigos o roubo com resultado morte, conhecido como latrocínio, ok? Então, olha só, esses crimes impróprios, eles podem ser praticados por duas categorias de pessoas. Podem ser praticados pelo militar e podem ser praticados pelo civil. Quando falamos que pode ser praticado pelo militar, eu estou falando do militar da ativa, tá? Que está em pleno exercício das suas funções militares, e também estou falando do militar, tá? Reformado e o militar que está na reserva, ok? Então veja bem, os crimes próprios são aqueles crimes que possuem capitulação, que possuem disposição expressa somente no Código Penal Militar. Por isso, somente podem ser praticados por militares, ok? Via de regra, o civil não pratica crime próprio, tá? Não pratica crime próprio. Por que via de regra, professora? Porque nós temos a exceção do artigo 183 do CPM. Então, via de regra, o civil não pratica crime propriamente militar, a não ser na situação do artigo 183. Nós já vamos fazer a leitura. E os crimes impróprios, professores? Crimes militares impróprios são aqueles crimes que possuem a mesma definição legal, a mesma nomenclatura, o mesmo nome, tanto no Código Penal Comum quanto no Código Penal Militar. Só que eles possuem uma aplicação diferente, tá? A aplicação das penas, das leis são diferentes, mas eles têm a mesma nomenclatura. Ou seja, eu tenho homicídio no CPM e tenho homicídio no CP. Eu tenho lesão corporal no CPM e tenho lesão corporal no CP, tá? Eu tenho furto no CPM, eu tenho furto no Código Penal. Eu tenho roubo com resultado morte no Código Processual, no Código Penal Militar, e tenho furto no Código Penal Comum. Eu tenho roubo seguido de morte no CPM e tenho roubo seguido de morte no CP. Nós temos peculato no CPM e temos peculato no CP, ok? Então essa é a diferença, pessoal, de crimes propriamente militar e de crimes impróprios, tá? Vamos já guardando, memorizando essa compreensão, tá? Os crimes militares próprios ou propriamente militares são aqueles crimes que possuem apenas definição legal no Código Penal Militar. Ou seja, o Código Penal Comum, ele não apresenta essa disposição legal que o Código Penal Militar apresenta. Ou seja, o Código Penal Comum... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando, que está estudando para o concurso da Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais 2018, claro, para o cargo de soldado combatente. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um curso super atualizado, super competitivo, ponto a ponto do edital, por apenas 10 parcelas de R$ 35. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35 você vai ter esse super curso aqui na Lá Concurso. Esse vídeo que você assistiu é apenas um trecho, um pedacinho da aula, né, uma das aulas que nós temos para a galera. É uma aula demonstrativa para você conhecer a qualidade e a potência que são os nossos professores. Bacana, pessoal? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.